Olá, Paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e às terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de voltar mais uma vez a falar sobre autocuidado. Eu gostaria de continuar a série de vídeos que eu estou enfocando o autocuidado. E hoje eu gostaria de falar sobre um aspecto muito específico, que é a maneira como o seu, o meu, o nosso perfeccionismo interfere e prejudica o nosso autocuidado. Perfeccionistas costumam ser péssimos no autocuidado. Nós estamos sempre tão ocupados que nem percebemos que estamos destruindo a nossa saúde e o nosso bem-estar no esforço para agradar as pessoas, para evitar críticas e para provar que somos bons o suficiente. Perfeccionistas têm padrões extremamente altos para si mesmos e para os outros também. Nós tentamos ser excelentes em tudo que nós fazemos, atingir os nossos objetivos e sermos sempre agradáveis e prestativos para com todo mundo. Nós derivamos o nosso valor próprio das nossas realizações e ficamos sempre monitorando o nosso nível de aprovação e corrigindo e aperfeiçoando o nosso comportamento em função daquilo que nós vamos percebendo das outras pessoas. E esta é uma maneira profundamente desgastante e estressante de se viver. Mas de que maneira o perfeccionismo atrapalha o autocuidado? De várias maneiras. Uma delas é a seguinte: o autocuidado pode e realmente funciona para amenizar, para diminuir os efeitos do estresse. Porém, como perfeccionistas, nós tendemos a nos sentir culpados quando usamos o nosso tempo e o nosso recurso para cuidar de nós mesmos, ao invés de estarmos usando este tempo e recursos para aperfeiçoar um projeto ou o que quer que seja. Um outro aspecto é que o autocuidado não se encaixa com o nosso ideal de perfeição. Nós achamos que as pessoas boas e fortes não precisam disso. Elas se sacrificam pelos outros e elas fazem o seu trabalho mesmo quando elas estão à beira do esgotamento. Porém, a verdade é que estas são expectativas falsas e irreais. Todas as pessoas no mundo precisam de cuidados de diferentes maneiras. Um outro aspecto em que o perfeccionismo atrapalha o autocuidado diz respeito aos hobbies. E este é um aspecto muito interessante. Perfeccionistas são fixados em resultados. E, com isso, eles podem transformar o que seria um hobby, uma atividade lúdica, em um tipo de competição, seja com os outros, seja consigo mesmo. E, com isso, o que seria uma atividade relaxante, lúdica, benéfica, se transforma em mais uma fonte de tensão do que de relaxamento. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você decidiu que, como hobby, você vai aprender a pintar. Só que, ao invés de você se divertir e relaxar brincando com pincel e tinta, etc., o seu perfeccionismo começa a lhe cobrar que você produza uma obra de arte. E com isso, todo o efeito de relaxamento foi embora e foi substituído por mais pressão e por mais estresse. Nós, os perfeccionistas, também costumamos ter expectativas muito altas, expectativas irrealistas em relação a nós mesmos. E estas expectativas dificultam mais uma vez o autocuidado.
Uma destas expectativas é a ideia de que nós devemos ser fortes o suficiente para não precisar de nada disso. E, por conta desse ideal deturpado, nós passamos por cima, nós engolimos nossas necessidades emocionais e físicas e continuamos nos esforçando e continuando dando o máximo de nós para atingir um projeto ou uma meta. Só que isto simplesmente não é sustentável. E, por fim, existe, principalmente entre os perfeccionistas, uma série de equívocos sobre o que vem a ser autocuidado. Uma série de crenças, na verdade, que são apenas isso, são crenças sem base sobre o que vem a ser autocuidado. Algumas delas. Autocuidado é egoísmo. Esta é clássica, já falei sobre ela no vídeo passado. Autocuidado é um luxo. Autocuidado é difícil. Autocuidado é caro. Autocuidado é coisa para gente preguiçosa. Autocuidado é uma recompensa, é algo que eu só posso ter depois que eu terminei tudo, depois que eu atingi todas as minhas metas. Ou então, autocuidado é a última moda, a última história desse lance aí de desenvolvimento pessoal. Veja, se você se identifica com algumas dessas crenças, eu vou te propor um pequeno exercício. Pegue um pedaço de papel e anote as suas crenças irreais sobre o que vem a ser autocuidado. Algo do tipo, pessoas fortes não precisam disso. Tá? Anote a sua crença e depois desafie essa crença. Tá? Você pode dizer, por exemplo, ninguém é tão forte que nunca precise de ajuda. E depois reformule. Você pode dizer, por exemplo, o autocuidado é a melhor maneira de me manter forte para enfrentar os desafios da vida. Então, faça isso com cada uma das suas crenças. Ao fazer e ao se tornar consciente dessas crenças e das razões que lhe impedem de praticar o autocuidado, você será mais capaz de perceber quando elas aparecerem, quando elas estarão atuando na sua vida. Eu vou dar um exemplo que costuma acontecer comigo. Por vezes, quando eu me deito naquele sofá ali, imediatamente a minha mente perfeccionista começa a me recordar das coisas que eu deveria estar fazendo, ao invés de estar simplesmente me dando uma pausa. Minha voz perfeccionista pode me recordar que, enquanto eu estou deitada no sofá, relaxando, os pratos estão na pia para serem lavados, ou a roupa está esperando para ser posta na máquina, ou um telefonema que eu preciso dar para marcar um médico não foi feito, enfim. Este é o momento em que eu paro e identifico a voz perfeccionista na minha mente, que está me dizendo que eu devo ser forte o suficiente para não precisar parar. No momento que eu faço isso, eu estou apta a interromper este circuito, a interromper esse tipo de pensamento automático e me recordar que, se eu quiser dar conta de todas as minhas atividades ao longo do dia, eu preciso sim fazer pausas para recuperar a minha energia. Então, é este exercício que eu estou lhe sugerindo, que você identifique as crenças, identifique o diálogo da sua voz perfeccionista e aprenda a dialogar também com ela, a contrapor com uma observação realista e não em função de metas e de ideais que são completamente inatingíveis. O perfeccionismo, o perfeccionista que existe em você,
pretende que você atue como se você fosse uma máquina ou um super-humano. E você precisa ter a humildade para descer desse suposto pedestal e aceitar a sua humanidade, que implica que você tem necessidades em termos emocionais e em termos físicos, ok? Bem, de novo, eu já falei antes, mas eu vou voltar a falar que eu estou agora lançando, né, até a última quinzena, até a segunda quinzena deste mês, eu vou estar lançando o curso Autocuidado e Gestão de Energia para Introvertidos e Altamente Sensíveis. E neste curso você vai encontrar muito material, tanto para você entender o que é autocuidado e como você pode praticá-lo, como você vai encontrar um detalhamento dos tipos de autocuidado e ferramentas para que você possa analisar e integrar na sua vida aquelas que você avalie como sendo mais adequadas para você e para as suas necessidades. O curso vai estar disponível na plataforma da Udemy, os valores da Udemy não são caros e em breve você vai poder ter acesso a todo esse conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!